Para você, empreendedor, que almeja a expansão do negócio, ou para você, colaborador, que almeja o crescimento profissional, a ascensão na carreira, eu quero abordar 5 soft skills que podem fazer toda a diferença para você. Eu fiz essa listagem dos 5 principais soft skills que eu tenho observado lá no Vale do Silício, na Califórnia. Para você que não conhece, o Vale do Silício é aquela região que concentra empresas como Google, Facebook, YouTube e muitas outras que você utiliza no dia a dia. Devido à empresa que nós temos há 5 anos, com operação no Vale do Silício, nós levamos empresários para visitas técnicas daquela região. Eu pude observar, a gente viu os bastidores de como funcionam essas empresas, sendo recebidos muitas vezes por CEOs, por colaboradores, por fundadores, e eu consegui compreender realmente ali um pouco da dinâmica que acontece no Vale do Silício. E eu posso dizer uma coisa, tirando a questão da tecnologia e inovação, que talvez lá esteja num grau um pouco diferente, os comportamentos a gente consegue adaptar, tropicalizar para que aqui no Brasil, você empresário, para você colaborador, que quer realmente crescimento e resultados, pode adaptar. Mas você sabe o que é soft skills? Você já ouviu falar sobre esse termo? Você já ouviu, mas não tem a compreensão correta? Esse termo que eu encontrei, eu acho que acabe perfeitamente nessa situação. São habilidades não técnicas que você precisa desenvolver para crescer profissionalmente ou expandir os seus negócios. Mas afinal, quais são essas habilidades e comportamentos que realmente podem gerar resultados? E não deixe de ficar até o final, porque além das habilidades, eu quero falar um pouco a respeito do VCL. Como eu tenho utilizado o VCL para gerar resultados, tanto no meu marketing pessoal, profissional, quanto das minhas empresas. No final, vou abordar a respeito desse assunto, então não deixe de curtir, compartilhar. Dúvidas, deixe nos comentários abaixo, porque o objetivo aqui realmente é estar trazendo conteúdo, estar aprendendo junto com vocês, ok? Um pouquinho só, falando a meu respeito, eu tenho 3 empresas, uma desde 2006, o grupo GV8 Sites Sistemas, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Tenho a Global desde 2015, a gente trabalha com educação corporativa no Brasil e nos Estados Unidos. Fizemos mais de 30 viagens para a Califórnia, no Vale do Silício, local que fica empresas como Google, Facebook e muitas outras que a gente utiliza no dia a dia. E desde 2018 nós temos a rede Prosperitar Presentes, que atua no setor de presentes para casamento e também com alguns serviços e no setor de educação correlacionado a essa área. Não deixe de se inscrever no canal para que você possa sempre receber em primeira mão o conteúdo que a gente traz, tanto do Vale do Silício, de outras regiões dos Estados Unidos e também de Israel. Com certeza pode fazer a diferença para a ascensão da sua carreira ou aquela dica sacada para expandir o seu negócio ou por meio de uma nova oportunidade. Então não deixe de se inscrever abaixo também. É importante também, então a gente falou de soft skills e aí o pessoal tem esse termo também que é o hard skills, acaba olhando muito mais para a parte técnica. Então como a definição bem disse, o brasileiro, as pessoas muitas vezes acabam olhando para o conhecimento técnico para pensar no crescimento. E dá só uma olhadinha, tem até a fonte aqui embaixo, eu vou deixar lá no rodapé também, na parte de comentários, uma fundação australiana, ela fez um estudo, uma pesquisa, onde aponta que 70% dos jovens estão sendo treinados para o mercado que será afetado radicalmente pela automação. Tem muita gente estudando neste momento para exercer ou desempenhar funções num futuro de curto prazo que muitas vezes não vão existir ou que vão estar sendo ali completamente transformadas. Então você compreender que é importante o conhecimento técnico? Sim, mas se você não desenvolver as suas competências e habilidades por meio dos soft skills, você simplesmente pode morrer na praia independente do seu estudo. Mas vamos lá. Em relação ao primeiro que eu queria passar aqui, que eu acho que é um dos mais importantes também, é a questão da comunicação. Seja um empresário ou colaborador, muitas vezes ele não sabe se comunicar e se expressar em relação ao que ele quer e ao que ele deseja. Como empresário, eu percebo que eles acabam não olhando para a importância de se expressar, de se realmente ali criar uma imagem em relação ao cargo que ele tem, mas eu não estou falando daquela coisa institucionalizada. Eu estou dizendo que numa reunião, muitas vezes, seja com o cliente ou com o parceiro, ele está a todo momento querendo vender o produto, o peixe dele, que ele esquece que muitas vezes, com a habilidade da comunicação bem desenvolvida, ele pode simplesmente vender sem oferecer, que é muito o que o americano faz. Ou seja, ele doura a pílula, ele cria o envolvimento da situação utilizando gatilhos mentais e todos os recursos por meio das técnicas de venda e ele simplesmente consegue criar um valor, gerar uma venda maior. Por isso que eu vejo muito brasileiro às vezes assistindo o modelo Apple de vendas, o modelo Disney de atendimento, etc e tal. Gente, se não tiver uma comunicação clara e objetiva daquilo que você está criando com uma estratégia, não adianta falar. Falar não é comunicar.
Então é importante observar dessa forma. E já para o colaborador que almeja o crescimento profissional, muitas vezes ele está querendo ali ficar pedindo uma promoção, fica pedindo um aumento, quando na verdade ele deveria compreender como estar sempre se vendendo por meio de uma boa comunicação para que as pessoas, para que o time dele, para que os superiores, o dono da empresa, acabe compreendendo o que você está dizendo, onde você quer chegar. E aí eu vou deixar, como eu disse, lá no final, eu vou falar um pouquinho mais sobre marketing pessoal, como eu tenho utilizado e tem dado muito resultado, então vale a pena aguardar até o final. Mas a comunicação, seja para o empresário, seja para o colaborador, faz toda a diferença. Número 2, colaboração. Eu percebo que, especialmente no Brasil, viu? Infelizmente, muitos colaboradores acabam, eu deixo muito claro, hein? Colaboradores, gestores e donos de empresa. Então não tem essa de que é só um que erra, não. Eu vejo que, de uma maneira geral, a colaboração no ambiente de trabalho nem sempre ocorre. Está todo mundo ali preocupado em fazer e fazer muito em termos de volume de atividade, mas não compreende que, por meio da colaboração, você desenvolve todo o time, cria um novo formato de entrega de tarefas e atividades, e o que acontece é o próprio departamento, o time, a empresa acaba crescendo, subindo, gerando mais resultados. O brasileiro ele é muito comunicativo para algumas situações, ele às vezes acaba sendo até se colocando à disposição muitas vezes para muitas situações, mas não necessariamente para o que é prioridade. E quando eu falo de empresa, a prioridade são as tarefas e a entrega por resultado. Não é ser colaborativo em relação à vida pessoal, ok? Vamos lá, terceiro, que tem muita gente querendo crescer profissionalmente ou que tem um negócio e quer crescer, expandir o seu negócio, mas não está habituado a trabalhar sob pressão. E eu vejo que o americano, as pessoas que estão lá no Vale do Silício também, eles têm muito essa questão de compreender, primeiro que eles assumem o risco, seja como colaborador, seja como o dono da empresa, eles assumem esse risco e o objetivo aqui é você saber trabalhar sob pressão. E quando eu digo pressão, é pressão interna, diante do próprio time, porque uma coisa é você ter um time coeso, em alguns momentos você tem algumas situações ali que realmente acaba... O dia a dia é cheio de problemas, a gente compreende isso. Então o que acontece? Quando você consegue ter uma inteligência emocional para dominar essa pressão que vem internamente do time, dos superiores ou do mercado, você consegue condicionar isso daí para a solução. Por consequência, muitas pessoas conseguem ter um crescimento na carreira porque ele consegue absorver essa pressão, mas ele não leva para o lado pessoal. Já outros, que é o time do mimimi, independente de ser empresário ou colaborador, acaba achando que, pô, o pessoal não me respeita, o pessoal não faz o que eu quero, o time muitas vezes fica naquela mais, a culpa não é minha, terceiriza os problemas, terceirizam as culpas e a coisa realmente ali ele fica refém daquele meio e acaba não vindo a promoção e para o empresário acaba não ocorrendo a expansão. Será que você já viu isso no ambiente que você trabalha? Vamos lá, o quarto soft skill, vejo que falta muito, especialmente para o empresário e colaborador, viu? Que é a questão da autoconfiança. Eu acabei de falar de assumir riscos, de tomadas de decisões que muitas vezes a gente acaba não tendo por receio fazê-la e dar alguma coisa errada. E é exatamente que entra aqui a questão da autoconfiança. Primeiro, a primeira atividade que eu tive internacionalmente falando foi em 2008, com a crise dos Estados Unidos, onde eu fui para o estado da Flórida para expandir a minha primeira empresa, o Grupo GV8, para tentar vender produtos e serviços naquela região. E sabe o que aconteceu? Eu, brasileiro, cheguei lá pequeno, pouquíssimo dinheiro, fui naquela meio assim, consegui algumas agendas e uma das pessoas, um consultor de tecnologia que me recebeu, ele simplesmente falou, André, por que você está vindo tão timidamente para cá ou você tem essa posição de cachorro vira-lata? Cara, os Estados Unidos está com problema, a gente está com uma crise. Você está saindo do seu país para ver novas oportunidades de negócio. Cara, você está vindo aqui, você é um empresário. E aí, mas ele falou com tanta convicção que na hora ali foi caindo a ficha. Eu falei, puxa vida, será que ele está certo? Daquele dia em diante, eu fui dominando a questão da autoconfiança para que, não estou falando de arrogância, não estou falando daquela coisa prepotente, mas eu fui dominando a questão da autoconfiança que mesmo em situações que eu não estava 100% seguro, eu mantinha um posicionamento que muitas vezes por meio do silêncio ou de poucas palavras, eu acabava transmitindo uma confiança maior. Também digo para os colaboradores, será que você olha dessa forma, você percebe que a questão da autoconfiança acaba atrapalhando muitas vezes você na carreira e que o domínio dela acaba abrindo novas portas? Quarto soft skills, autoconfiança. E agora a quinta, que eu acho que é uma das mais importantes, especialmente para quem quer resultados.
Vamos lá. Primeiro que eu vejo muita empresa que começa micro, pequena, e ela cresce durante a sua jornada. E aí o que acontece? Quando um empresário começa com 2 ou 10 funcionários, ele consegue se ambientar, ele consegue muitas vezes ali fazer a coisa funcionar. No meu caso, comecei a empresa com 3 pessoas, depois passou para 7, depois de 4, 5 anos foi para quase 45 funcionários internos, eu tive uma dificuldade muito grande de liderar. Eu estava muito mais naquele momento sendo chefe, mandando as pessoas fazerem, do que exercer um cargo de liderança. E eu posso dizer uma coisa, por mais que você faça alguns cursos, se você não fizer uma reflexão para que você mude os seus comportamentos, você nunca vai virar um líder. Você vai continuar um chefe. E eu percebo que muitos colaboradores querem crescer na carreira, mas só fica olhando de novo para o conhecimento técnico. E aí sabe o que acontece? Só esse conhecimento não faz a diferença, porque ele vai ter que lidar com pessoas. Ele vai ter que realmente ali fazer com que as pessoas comprem a ideia de que o objetivo da empresa, o objetivo dos projetos acabam sendo maior que todas as pessoas. E eu vejo que muitos empresários acabam não se preparando para ser um bom líder. E sim, aí depois fica aquela história, mas eu contrato e o pessoal sai, eu contrato e o pessoal sai. É fácil terceirizar a culpa. Difícil é a gente olhar para o espelho e compreender que muitas vezes a culpa é nossa, seja como empresário e seja como colaborador. E agora, por fim, eu queria falar um pouco a respeito do VCL. Vou até deixar nessa tela aqui, vou falar um pouquinho a respeito do VCL. Visibilidade gera credibilidade que em algum momento vai gerar a lucratividade. E eu percebo que quando se fala de marketing pessoal, não é você ficar postando fotos bonitas em frente de alguma empresa, em frente de algum lugar, de terno engravatado ou em frente de um carro importado. Não, não é isso. Especialmente nos dias de hoje. O marketing pessoal, especialmente em tempos de internet, você consegue construir isso de uma forma muito bem pensada, de uma forma muito estratégica para abrir novas portas. E eu também vejo um monte de empresário que não utiliza o LinkedIn. Outro dia, um grande empresário que foi numa das missões conosco para o Vale do Silício, ele falou, olha, recentemente só que eu descobri que o LinkedIn não é só para funcionário, não é só para colaborador. Donos de empresas também estão lá. E por outro lado, eu vejo um monte de colaborador que só entra no LinkedIn e faz algum tipo de atualização quando ele está desempregado ou buscando uma recolocação profissional, porque ele entende que aquilo não gera resultados. Vamos lá, eu estou falando mais de LinkedIn, mas isso se aplica também ao Instagram e ao Facebook. No meu caso, eu sempre utilizei muito o LinkedIn para fazer novos parceiros, para fazer vendas sem oferecer. Eu não fico postando lá, compre isso, compre aquilo. Não, eu posto conteúdo relacionado ao mercado que eu atuo ou algum tipo de atividade que eu tenho desenvolvido. Seja palestras, seja algum tipo de webinário que eu acabo fazendo, seja algum tipo de matéria da mídia que eu vejo que tem correlação a negócios, acabo postando lá, replicando. E o que acontece? Você vai gerando uma visibilidade. E eu costumo dizer que seguidores não pagam boleto no final do mês. Então, no caso do LinkedIn, eu estou hoje com mais de 6 mil conexões ou seguidores. E eu tenho profissionais, empresários de tudo quanto é tipo e tamanho e segmento. E eu te digo uma coisa, eu já fiz várias vendas lá, como eu disse, sem ter oferecido. Então, olha a importante do marketing pessoal. Já no caso do Instagram, eu já levo uma linha um pouco mais soft, uma linha um pouco mais despojada. Eu também já fiz vendas de produtos para o grupo GV8, para a Englobo, Rede Prosperitar Presentes, mas num formato um pouco diferente. E aí o que eu digo para você? Será que você não está muitas vezes olhando só para o resultado de curto prazo e está deixando de lado olhar como construir essa imagem profissional para que você possa realmente atingir os resultados que você quer? Isso não vai ocorrer em 1 mês, 2 meses ou 4 meses. Se você não iniciar agora, você simplesmente não vai saber. Dá só uma olhadinha, eu deixei aqui meu Instagram e meu LinkedIn, vou deixar lá embaixo para você clicar também. Dá uma olhadinha, eu não faço nada demais. Então é importante você começar a compreender que se você quer expandir os negócios, crie essa imagem real, sempre de entrega, não é de pastel de vento não. É importante você criar essa imagem com toda a responsabilidade. Mas quando você faz isso, você chama a atenção das pessoas para que elas acabem te procurando. Seja para expandir um negócio, o que eu recebo de parcerias interessantes por meio do LinkedIn, e já fechamos parcerias com algumas empresas e tivemos resultado, foi muito alto. Eu já lembro que lá no começo, lá atrás, eu tentava parceria com algumas empresas e elas nem davam bola. Então é a forma como você faz isso, é a forma como você entra em box, trocando uma ideia, nunca já pedindo algo, mas você entra em contato, a pessoa entra no seu perfil do LinkedIn ou do Instagram e ela passa o olho e fala, poxa vida, esse cara aqui pode ser diferenciado, me interessa pelo menos conversar com ele, marcar um call. Então doure essa pílula para que você
realmente atinge os seus objetivos sem ficar pedindo para que as pessoas comprem ou te dêem uma possibilidade de oportunidade. E no caso dos colaboradores, lembre-se, se você não está conseguindo ter o resultado em termos de ascensão profissional na empresa que você está, não se preocupe, trabalhe o seu marketing pessoal, porque eu tenho certeza que você vai ser abordado em algum momento para uma outra oportunidade em uma outra empresa. Para mais conteúdo sobre negócios, dicas e oportunidades no Brasil, Estados Unidos, Vale do Silício, Israel, inscreva-se no canal, deixe nos comentários abaixo as suas dúvidas para que a gente possa aprender em conjunto e levar o máximo de informação possível para que as pessoas possam crescer na carreira ou expandir os seus negócios.